Ok. Hoje a gente vai estudar uma das histórias mais difíceis do Tanakh. Aqui. David HaMelech. David HaMelech tem uma das histórias mais difíceis, que é a história de David e Bathsheba. Então vamos começar a ler a história, vamos tentar entender. E a introdução para a gente entender qualquer coisa é saber o seguinte: a Torá não esconde nenhuma história. Por pior que possa parecer, a Torá faz questão de contar. E sempre que a Torá poderia abafar, claro. Então, se a Torá faz questão de contar, não é para a gente apontar dedos, e sim para a gente apontar o dedo para nós. Quando você aponta o dedo para alguém, você tem 3 ou 4 apontando para você mesmo. A Torá é ensinamento. Então, tudo que a gente vai ler aqui não é para julgar Davi, para você pensar o que Davi pensou, o que ele quis, isso não importa. É para você olhar no espelho da tua alma e ver o que você pode aprender, e será que a gente não tem algo parecido no nosso dia a dia que a gente acaba repetindo. Então, a gente começou na última aula que tudo começou num diálogo de Davi HaMelech com Deus. Nós já estamos falando de alguém que conversava com Deus. Todos nós conversamos com Deus. Só que não sei quem escuta a resposta dele direto. Davi HaMelech escutava a resposta e falava com Hashem. E ele vira e fala para Hashem, na Amidá, todo o povo de Israel, 3 vezes por dia, pelo menos, falam Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Jacob. Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus de Jacob. Por que não coloca o meu nome, Deus de Davi? Mas já tinha Amidá na época dele? Muito boa pergunta. Vou deixar para Foi, daqui a pouco essa foi pergunta. só depois? Muito boa pergunta. Hashem, na verdade, já tinha falado para Abraham, o Midrash conta para a gente, Deus já tinha contado para Abraham que teria Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. E o final seria Magen Abraham. Então, apesar que o texto formalmente ainda foi feito muitos anos depois, mas o conceito já estava lá. E aí, ainda melhor, já que não fez o texto ainda, dá tempo de trocar ainda. Dá tempo de mudar. O que ele queria com isso? Que história é essa? Davi HaMelech é um rei extremamente humilde. E a gente vai ver isso do começo ao fim da história dele. Ele fala, Hashem ro'i lo echsar, binot deshiar bitzeini. Eu gostaria de continuar sendo aquele pastorzinho lá cuidando do meu rebanho. Não subiu a cabeça dele a grandeza e o poder dele. O que ele quer pedir para Deus? Ele quer aparecer na Midá? Ele quer... Ser honrado. Não é para ser honrado. Na verdade, ele queria dar os méritos dele para todo o povo de Israel. Toda vez que a gente menciona Abraham, a gente está lembrando o mérito de Abraham. O Deus de Abraham, que significa, você é o Deus daquele que se dedicou para você. Abraham passou por vários testes, dedicou sua vida, Yitzhak passou, Yaakov passou, e eles deixaram muitos méritos. Eu também, Baruch Hashem, passei por muitas coisas, consegui superar e tenho méritos. Eu quero compartilhar os meus méritos com os meus descendentes, com o povo de Israel. Abraham, ele foi o primeiro dos patriarcas, eu sou o primeiro da dinastia real. Então tem um mérito. Deus vira e fala para ele, olha, os patriarcas, eles têm um mérito destacado. Não é melhor ou pior, eles têm algo completamente diferente. Eles passaram por vários testes. E eles conseguiram passar com nota 10. Bom, se é por isso, a gente começou a falar na última aula, não seja por isso. Pode me testar. Só que o teste é um teste verdadeiro. Se você já sabe que é um teste, é fácil. Mas o teste, ele sempre te pega de surpresa. Tem aquela história, anedota, que conta que uma vez um rei se perdeu na floresta. E aí, teve um indivíduo que conseguiu, viu ele na floresta, salvou ele e fez tudo de bom, do melhor, tá bom. Passou um tempo, o rei mandou chamar o cara, morava lá na cabaninha dele. Ele vira e fala, olha, você salvou minha vida. O que você quer? Pode falar. Olha, não quero nada, fico feliz de poder ter salvo o senhor. Eu só queria saber como que o senhor se sentiu naquele momento que o senhor estava perdido, depois eu te ajudei. O rei vira e fala, chutzpah, fala em Yiddish. Você é, em hebraico, chutzpah, cara de pau. É isso que você quer? Vai para a prisão. Prende o cara, você vai ter pena de morte. Dou para você alguns dias aí para você meditar naquilo que você fez. E aí chega na hora que ele está sendo levado, o rei vira e fala para ele, agora você sentiu como que eu estava me sentindo? Você me pediu. Eu não tinha como te avisar antes. Então ele foi,
Então Hashem, ele colocou Davi no teste sem ele perceber que está no teste. E aqui já uma dica para a gente, qual é a maneira da gente lidar com todos os problemas? Saber que é um teste. Tudo que a gente passa é um teste de Hashem. Então se a gente já sabe que é um jogo, é uma brincadeirinha, a Hashem está fazendo uma charada com a gente, já fica mais fácil. Só que a gente precisa lembrar disso. E é um teste que depois essa mamãe fica de olho, aí se você não passa no teste. Deixa esse cara de lado, deixa esse cara de lado. Aí vai lá falar com Deus, tá vendo? Eu não passou no teste. Bom, então, Davi da Melech agora vai ser testado. Então vamos lembrar algumas coisas. Ele vai ser testado. Um teste de Deus não é fácil. Se ele coloca um teste, quer dizer que ele vai te colocar, vai criar todo um cenário que vai ser praticamente impossível de Davi da Melech passar. E antes da gente ler a história, todo mundo já conhece por cima pelo menos a história, Deus provocou isso. E Deus provocou que ele errasse na sua decisão. Para quê? Para deixar para nós uma lição. Como que é possível a pessoa é capaz de errar, por um lado, nunca confia em você mesmo. Eu sou Davi da Melech nesse ponto já tinha acabado com o Yetzirará dele, ele tinha feito vários jejuns, ele chegou num nível espiritual que ele fala, meu coração estava vazio, ele conseguiu esvaziar, ele tinha zero desejo, para qualquer necessidade material. Muito mais um pensamento, Hazel Shalom, pecaminoso. Então, ele estava no nível de tzadik mais alto possível. Mas a pessoa nunca pode se garantir. Não, comigo não vai acontecer. Nunca. Nunca você pode falar, comigo não vai acontecer. As leis da Torá funcionam para todos e ninguém pode falar, eu me garanto. Segunda lição, que diz nossos sábios, Hashem fez com que Davi da Melech tropeçasse. Para quê? Para mostrar para a gente a capacidade e a força da tshuva, do arrependimento. Por mais que você errou, você ainda pode fazer tshuva. E por maior que foi o seu erro, Davi da Melech serviu como um cobaia histórico. Deus fala, eu gosto muito de você e vou usar você como um cobaia. Ninguém quer ser cobaia. Mas Davi da Melech, pela sua grandeza, ele foi um cobaia divino. Eu vou usar você como um modelo para que as pessoas saibam que é possível fazer tshuva. Então, essas são os dois propósitos. Mostrar que ninguém pode se garantir. Segundo, todo mundo pode fazer tshuva. Qual é a história? Então, aqui vem a história de Davi com Batseba. Mas o erro dele é comparado com os outros, aquele outro rei que fazia idolatria? Nem de longe, nem de longe, nem de longe, nem de longe. Muito, é mais ou menos ou é incomparável? As coisas não podem O Talmud fala, eu ia deixar para o final, mas o Talmud diz, todo aquele que fala que Davi da Melech pecou, não deixa de ser um pecador. Você não pode falar que Davi da Melech pecou. Isso não se diz sobre outros reis, Menashe e outros que fizeram idolatria. Não se compara, nada a ver, nada a ver. Estamos falando de um tzadik, mais alto nível. Você comentou no começo, quando você aponta um dedo, tem 3 ou 4 para você. Sim. Por que 3 ou 4? Vocês como três, eu fiquei olhando na mão, essa é um dito popular, né? Você tem, na verdade, um para lá e os 3 para cá. Você vai apontar. Se é assim, 3 para você. Tá, assim, Fala. comentou, né? Quer dizer, Eu achei que era algo judaico. Eu te Não, por que 3? é dito popular. Não, isso aí não é o Rebbe aí. É? Acho que Tiago foi Rebbe? do segundo. Como é o aluno do Baal Shem Tov? Magui de Mesrit? Eu acho que é isso. Bom. Acho que é, não Tá me bom. lembro direito. Mas Fala, Marcelo. Meio. não, o Davi passou o teste da Tomamela, a gente comentou. Passou muitos testes. Então, Sim. não precisava ter pedido mais um. Ele quis. Mas era um teste ao extremo, a gente falou na última aula. É um teste ao extremo. Todos nós passamos por teste, mas os testes, por exemplo, de Avraham Avinu, principalmente o último, foi ao extremo. Então, a Hashem esticou a corda, sabe, até quase rasgar. Esse é o teste. Então, às vezes, Deus nos livre, né? Mas a Hashem coloca a gente em teste. E quando você acha que o teste acabou, de repente vem mais um. E quando você acha que acabou, de repente vem mais um. O que você quer de mim? Na verdade, os 9 primeiros era só um treino. O que ele queria mesmo era o 10º. A mesma coisa com Abraão. É difícil, a gente pede para Hashem não ter teste. Mas quando você passa em um, na verdade, você ganhar mais força, você passar no próximo. A gente espera que não precise, mas Hashem, ele pegou os avós e ele esticou eles até o fim.
Mas você, desculpa, você falou para deixar o cara de lado. Eu estudo muito sobre esse assunto. Do E quê? quem dá o teste não é Deus, não é Hashem. É a Samer mesmo. Ele, Bom, eu tá só bom. tenho que dar. Mas por que você fala? Você coloca Hashem, o Deus. vamos Não, lá, é tá que, bom. não, é que o diabo, está escrito que o diabo, ele é o Kablan, Shiravodash, Rosh Kadosh Baruch Tá Hu. bom, sim. Então Deus não faz o teste. Quem faz o teste é Errado. ele que suja as Errado. mãos. Não, É isso errado. que eu estudei a vida inteira, Errado. que ele faz o teste, não Deus. E aí, se a gente não passa no teste, ele vem para Deus, mostra o Você nosso está pecado. falando do Satã. Hashem, ele controla o mundo através de Mazalot, de anjos. Mas nenhum anjo tem Bechirah Chofshit, tem livre-arbítrio. Ele Sim, faz, ele é pau mandado. Ele tem zero escolha. verdade. Então Hashem pode agir através de A, de B, de C, mas é Deus que está fazendo. Não, verdade. Diferente do ser humano, que ele dá para a gente o poder de escolha. Então o Samerman, se foi ele, foi o outro, não faz diferença. Deus colocou para... Está escrito em relação a Abraão Avinu, quando ele foi lá matar o filho dele, então no caminho apareceu um rio. Quem fez esse rio? Era o próprio Satã que fez o rio. Mas foi Hashem que colocou o Satã. Não, Então está no mesmo. porque ele pede para Deus Tá bom, fazer. não faz diferença. No nosso contexto não faz diferença. Amém. Mas para quem está curioso, qual que é essa história, então, afinal, David com Bathsheba? Então a gente falou que David Amelech ele fez duas últimas guerras com Amon. Um deles eram os Amonim. E essa primeira guerra com os Amonim era aquele homem que David Amelech tentou fazer um trato de paz, só que eles mal interpretaram, começaram uma guerra contra David, e David ele não quis participar dessa guerra porque ele tinha meio que uma culpa nisso. Aí agora passou um ano, esses inimigos estavam lá, ele ia ter que atacar eles de novo. E David Amelech novamente ele diz: eu não vou participar dessa guerra, que eu não quero que os meus méritos ou falhas façam parte disso. Tá bom? David Amelech ele então ele fica lá no palácio dele, e ele então todos os dias a rotina dele era ir para a sinagoga, estudar, se dedicar a Hashem. Nesse dia, ele decidiu que ele ia ficar em casa. Aí começa o problema. Sabe quando você acorda de manhã e fala, não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. É só isso, só não vou na sinagoga, não tem nada demais. Mas está frio, está calor. E aí começam os problemas. Os telhados antigamente, os tetos antigamente, eram usados pelas pessoas. Tem uma mitzvah da Torá que você tem que fazer um parapeito no seu teto. O teto, hoje em dia, a maioria dos casos, a gente não usa o teto. Mas o teto, antigamente, ele era usado. Então, David Amelech, ele estava no teto dele. E era como se fosse, usado como se fosse uma varanda, como se fosse um terraço. E David Amelech tinha uma vista privilegiada. Deve ser um rooftop. Penthouse. E ele, então, da casa dele, ele tinha uma vista... Ele tinha uma vista boa. E normalmente David Amelech não era uma pessoa que ficava olhando. A gente aprende quando Bilam ele veio ver o nosso povo, ele viu que as nossas janelas não são viradas, as portas não são viradas para a porta do outro. A gente não fica de olho o que está acontecendo na casa do outro. Mais ainda, as pessoas, elas mesmas, colocam janelas, cortinas. Então não teria como ele ver o que está acontecendo dentro da casa de uma outra pessoa. Mas Hashem armou a situação. Justo naquele dia, ele foi olhar o que estava acontecendo. Justo a cortina estava aberta, a cortina da casa de uma outra pessoa, veio um vento, abriu aquela cortina. E David Amelech viu de longe uma moça muito bonita, que ele se atraiu por ela, e o nome dela era Bathsheba. Ele estava tomando banho? Não banho, ela estava lavando as roupas, se não me engano. Estava lavando as roupas. Hã? Não é lá Não. em cima. Ela estava andando em... Eu vou confirmar, talvez tenha discussão, qual que era a situação exatamente onde ele anotou. David Amelech, quando a gente fala que ele se atraiu, lembrando, estamos falando de alguém aqui que não tem Yetzirará. Então aqui diz o Midrash uma coisa muito curiosa, que ele naquele momento enxergou que os reis seriam descendentes do matrimônio que ele teria com ela. Então a atração dele não era uma atração física, carnal, estamos falando aqui de algo muito além disso. Temos algo parecido com isso na Torá, da origem ainda de Davi, quando a Tamar, ela tem a relação com Yehudá, ela era uma profetisa, e ela enxergou que ela iria ter filhos com ele.
que ela iria ter pela dinastia dos reinados, iria vir dele. Então, David Amelech, então, muito além da beleza física, que ela na verdade representa uma beleza espiritual, ele ainda viu aquela mulher extremamente recatada. E aí, então, ele tentou descobrir quem é essa moça, de uma maneira indireta. Às vezes chega alguém querendo um shidur, né? Fala, você conhece a fulana? Não, porque eu fui comprar um carro, queria saber dela. Você finge que é outra coisa. Então, David Amelech, de uma maneira indireta, ele queria saber quem é essa moça. E ela puxou a ficha. E aí, ele descobre que ela é filha de Eilam, um homem chamado Eilam, e esse Eilam era filho de ninguém menos que Ahitofel. Lembra? Era conselheiro dele. Conselheiro do Davi. Extremamente sábio, só que não muito tzadik. Pelo contrário. Era neta do Ahitofel. E o marido dela se chamava Uriah. Uriah Ahiti. Hiti é o nome de um Het, Bnei Het. É uma dinastia, uma família não judaica, mas ele era chamado Hiti porque ele morava perto daquela cidade. Então vai falar o carioca, ele veio de lá, não é que ele é carioca e não judeu, ele é carioca, tá certo? Ele é Hiti. Mas era Yehudi? Era Yehudi. Era Yehudi. Logo vamos falar um pouco mais a respeito dele. A princípio ele é Yehudi. Era Yehudi, naquele momento era Yehudi. A pergunta é de onde ele surgiu. David Amelech, ele gostou muito quando ele levantou a ficha dela, gostou bastante. E ele percebeu que ela seria o bom shidduch para ele. Só que ela era uma mulher casada. E aqui vem um detalhe, que de novo, não estamos procurando desculpas, porque se fosse para achar desculpas, a Torá simplesmente não contaria. Os mesmos sábios que nos contam os detalhes, eles contam um detalhe importante. Tecnicamente, moralmente, David Amelech não fez o correto. Tecnicamente, ele não pegou uma mulher que era casada. O que acontecia? Quando um homem, ele saía para a guerra, ele deixava um get, um divórcio para sua esposa. Por quê? Deus nos livre, se ele não voltasse da batalha e não soubesse o paradeiro dele, a mulher poderia se casar. E dessa maneira ele não deixava uma situação que a mulher fica presa com o marido sem saber, chama aguná, é algo, muito triste e trágico, e quando a mulher não sabe aonde está o marido. Então essa era uma prática comum no exército do David Amelech. Porém, moralmente falando, a mulher está lá, tecnicamente divorciada, e todas elas esperando o marido chegar. Elas não por isso abriam mão do seu matrimônio e ia procurar o vizinho. Mas, tecnicamente, alahicamente falando, ela não era uma mulher casada. Esse Uriah tinha que... Ele era Yehudi. Se ele fosse um goi, ela era solteira. Não, perfeito. Ele era Yehudi. A pergunta é de onde ele veio, a origem dele. Então vamos lá, já que você está trazendo. Era carioca. Então, o Midrash... Se fosse um goi, ela estava... Não. Ele era Yehudi 100%. A pergunta é qual é a origem dele. A origem dele, o Midrash traz para a gente que ele é uma opinião do Midrash, que ele era o portador do escudo do Golias. E quando no meio da batalha o David Amelech não conseguia tirar, David Amelech tentou agarrar a espada dele, do Golias, e não conseguiu. Ele pediu ajuda do próprio ajudante do Golias, que era Uriah. Uriah não perdeu a oportunidade. Ele falou, bom, eu aceito se você me prometer uma moça judia. Ele era um goi. Ele era ajudante do inimigo. Mas David Amelech, naquele momento, estava numa situação complicada. David Amelech falou, ok, negócio fechado. E aí ele ajudou ele, e assim ele acabou com o Golias. David Amelech fez algo que foi considerado inadequado. Como você vai prometer para um jovem que não é judeu que ele vai casar com uma moça judia? Bom, Uriah se converteu e, de fato, acabou se casando com a Batsheva. Só que ele, na verdade, o que acontece? Uma coisa interessante. Vou falar um parênteses interessante. Está escrito, assim, cada um tem o seu Basher. Antes da pessoa nascer, já está escrito, fulana vai
está designada para fulano. Zivug. Zivug. Mas está escrito também que no dia mais triste do nosso calendário, Tisha B'Av, se você tem uma moça, sua pretendente, você pode fazer o shidduch com ela no próprio Tisha B'Av. Por quê? Porque vai ver que passa outro mais bonito que você, mais rico que você, mais interessante, e você vai acabar perdendo. Mas por que justamente o Tisha B'Av? Não, até mesmo. Entendi. Até mesmo o Tisha B'Av. No pior dia que você não faz, porque... Vou te apresentar uma mulher, nem Tisha B'Av, você aproveita. Aproveita a chance. Por quê? Vai passar outro. Mas peraí, se ela é feita para mim, tá garantido. Então, apesar que ela tá prometida para você, você às vezes pode acabar perdendo o bonde. Mesmo que ela tá prometida, você pode perder o bonde. E alguém vai lá e pega ela. E isso pode acontecer também quando a pessoa não teve os méritos suficientes para se casar com aquela pessoa. Às vezes ele precisa passar por uma outra até chegar nela. Ou ela pode passar por um outro até chegar nele. Já estava destinada. Só que teve nada é acidente de percurso, tudo é ashgaha pratit, mas a pessoa, por algum motivo, precisou passar por isso. Então, David Ameller, ele, na verdade, o que ele fez? Ele trouxe uma pessoa para dentro do povo de Israel, não da maneira adequada. Esse se tornou um empecilho para que depois ele se casasse com essa mulher. Uma coisa muito curiosa e está tudo muito bem orquestrado. Então, David Ameller, obviamente Hashem, esse era o teste da vida, obviamente Hashem não aprovou essa atitude de David, e a coisa, na verdade, ficou pior ainda, porque David Ameller esteve com ela, diretamente, e ele não queria que as pessoas ficassem sabendo. E de repente, então ele fica meio sem saber o que fazer. Ele manda Uriah voltar da guerra. E aí nisso a esposa, a Batsheva, já engravidou. Dessa primeira relação, a Batsheva já engravidou. E aí com David. Mas pelo menos para não ficar mal, para não saber de quem é, como é. Ela engravidou, veio na casa de David, ninguém nunca ia suspeitar do David. Né? Mas, peraí, ela só teve no palácio, o marido estava viajando, estava na guerra, ela engravidou, então ele mandou chamar, só que quando você faz um erro traz outro, não adianta querer, o mentiroso precisa ter uma memória muito boa, porque quando eu falo para você A, para você B, para você C, eu depois não consigo mais sustentar toda aquela... Então, David Amelech não deu certo essa tática dele, descobriram e viram, e pegou muito, muito mal, e foi um Hilul Hashem muito grande. Então, apesar dele tecnicamente, digamos assim, não ter errado, mas o impacto que isso causou, para você ver que o rei de Israel cometeu um ato tão, não sei se a palavra é imoral, porque a minha Gemara fala, não pode falar que ele pecou, mas um ato tão que desperta tanta suspeita, isso não ficou uma coisa legal. Então, calma. Então, esse primeiro filho morreu. Então, um ponto muito importante da vida Melech que ele não dimensionou, que é o seguinte: quando você está numa posição de importância, quando você está numa posição de liderança, o cuidado que você tem que ter é muito maior. Está escrito, por exemplo, que um sábio da Torá, ele não pode ir no açougue e falar, deixa aí de crédito, amanhã eu passo e pego, amanhã eu passo e pago. Por quê? Alguém vai olhar e vai dizer, ele está aproveitando da posição de importância dele, não vai pagar. Claro que vai pagar, mas só ele falar que vai deixar de crédito, qualquer pessoa pode deixar, mas se a pessoa está todo mundo de olho, quando alguém uma posição mais importante, está todo mundo de olho. Então, David Amelech não dimensionou o que isso poderia causar. Ele pensou que era uma coisa muito pessoal dele, mas ele errou nesse cálculo dele. E um ponto muito interessante, estava ouvindo um podcast de alguém uma pessoa muito bem sucedida nos Estados Unidos, um filântropo muito, muito grande, mas ele, em determinado momento, na carreira dele, ele acabou escorregando. Então ele era dono de várias empresas, etc., tinha vários contatos, ele passou informações privilegiadas para investidores.
indo contra a lei. Se você sabe bem de uma empresa, o que está acontecendo, ele passava essa informação para investidores, depois tirava uma... E ele fez isso poucas vezes. E ele, uma vez, ele conta que ele estava em casa, a esposa dele escuta ele falando no telefone, porque, eu vou aí na tua casa e a gente vai conversar. Não dá para a gente falar pelo telefone. A esposa não sabia do que se tratava, mas ela falou, olha, algo que você tem medo de falar no telefone é algo que você não deve fazer. Se você está com medo de falar no telefone, é algo que você não deve fazer. Ele diz, e a partir daquele dia ele nunca mais fez. Nunca fez mais. Era uma fraude. Passou 2 anos, a polícia bateu na porta dele. E ele falou que já tinha esquecido, já nem lembrava, uma coisa que ele fez 1, 2, 3 vezes, por besteira, não precisava daquele dinheiro, mas o ponto que ele falou é como a gente se engana. Como o ser humano ele é capaz de achar justificativa, a gente sempre acha, sim, não é tão grave, não é tão ruim, Então, mas ele, na hora H, ele falando, a nossa cabeça, a gente se engana, a gente não consegue, diz Agmará, a gente consegue enxergar os defeitos de todo mundo, menos os nós mesmos. Quando é o nosso mesmo, a gente está sempre se justificando, sempre achando que não é tão ruim, não é tão grave. E, infelizmente, o que ele passou depois na prisão, acho que quase 1 ano, pagando por aquilo que ele fez ele enxergar que a gente tem que tomar muito cuidado. Que impacto que isso teve na família dele, Deus nos livre, na comunidade, nos parentes dele, tudo. Ele não dimensionou, ele achava uma coisinha, mas ele não dimensionou o impacto que isso teria. Então, ele não fazia shiur. Ele não fazia shiur. Ele fazia shiur. David Amelach também fazia shiur. O que a gente falou, o maior dos maiores, olha que tchuvá bonita. Olha que tchuvá bonita. A história desse cara. Ele é um cara que continuou, saiu, não sei o quê. Quando ele estava sendo... Foi preso, acho que ficou quase 1 ano. E aí ele conta que no final, eles iam dar para ele uma multa muito grande, além do tempo que ele estava lá. E aí falaram para ele, a gente decidiu não te dar a multa. A gente viu que o benefício que você traz para a economia americana é muito melhor do que a gente te dá a multa. É um cara muito bem sucedido, um cara de grandes business. E ele falou que na prisão ele conheceu outras pessoas de crimes de assim chamados colarinho branco. Na Torá não existe colarinho branco, né? Mas e ele descobriu assim pessoas muito boas que também acabaram errando os negócios. E ele falou, poxa, os caras muito bons aqui. É uma oportunidade de negócio. E deixa o que ele fez? Hoje ele tem um incentivo que ele faz para ajudar pessoas que tiveram algum crime fiscal, alguma coisa assim, para conseguir investidores para investir neles. Porque uma vez que o cara está com uma ficha, né, uma ficha suja, ninguém mais quer investir, o cara, às vezes, e esse é um problema para o ladrão. O ladrão que Deus nos livre alguém, nunca vai conseguir voltar, não tem como ele voltar. Ele está com a ficha suja, por mais que ele faça tchuvá, o que ele vai fazer? Então ele tem um incentivo hoje, que ele com um grupo de investidores, para ajudar pessoas que saíram, para ajudar a pessoa a poder se reerguer. Isso é uma tchuvá, olha que interessante, é uma tchuvá fantástica, que ele entendeu o problema que ele passou, e aqui cabe aquilo que a gente falou da David Amelach. David Amelach passou por alguma coisa, ele foi o cobaia, mas ele ficou de modelo para a gente que todo mundo pode fazer tchuvá. Por pior que seja aquilo que você fez. Então, esse achei muito interessante. Mas o ponto que ele contou é a gente não dimensiona os nossos erros quando a gente comete alguns erros, a gente não é nada, ninguém viu, não aconteceu nada. E a gente tem que já dimensionar que todas as nossas atitudes têm um impacto e muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, vamos concluir hoje por aqui, tá? Como a história continua. Próximos capítulos. Bezrat Hashem. Só na outra semana lá. Tá bom? Na outra semana. Você vai ficar curioso enquanto isso. Boa noite.